Soluções Sociais, a rádio que você precisa. Você já ouviu a frase, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos? Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Há algo em você, algo diferente, um chamado, um peso nos ombros que nem todos carregam. E mesmo sem entender completamente, você sempre soube que foi separado para algo maior. Este vídeo é para você, um dos escolhidos. Quem é chamado para essa missão carrega uma luz que incomoda. Nem todos vão entender e muitos vão tentar te diminuir. É por isso que o primeiro segredo é: proteja o que é sagrado. Suas revelações, seus dons, suas vulnerabilidades, nem todos merecem saber, nem todos vão compreender e alguns vão usar contra você. Jesus mesmo disse: não jogue pérolas aos porcos. Você carrega pérolas, sabedoria, propósito, unção. Por isso, aprenda a ouvir mais e falar menos. Mantenha sua energia guardada. Seu silêncio é sua proteção. Sua presença é sagrada. Você foi escolhido e está na hora de viver como tal. Você crê nas promessas de Deus? Diga amém. Se você espera o retorno do Rei, diga agora: Maranata, vem Senhor Jesus. Mostre ao mundo que você está preparado. Boa tarde, nobres amigos. Estamos aqui novamente com o nosso portal Soluções Sociais, a nossa rádio Soluções Sociais. Soluções Sociais, a rádio que você precisa. Eu sou o Major Ricardo Silva e estamos com o programa O País das Hipotenusas, o nosso Brasilzaço. E antes de qualquer coisa, eu peço humildemente, gentilmente, que vocês entrem lá em nosso portal, se inscreva, acione o sininho para ter todas as nossas notificações nos programas da grade, o Pautas da Tarde com a nossa lindíssima Sônia Nogueira, e aqui, humildemente, no País das Hipotenusas, e sem jogar pérolas aos porcos, mas sim, trazendo sim matérias importantíssimas para vocês. Já entro aqui já com a matéria realmente polêmica: STF proíbe revistas íntimas em presídios. O que diz essa matéria, hein? Vamos ver lá, depois nós vamos saber, vai ter um vídeo explicando. E também o programa Celular Seguro. Será que é seguro mesmo? Notícia de segurança pública importantíssima. Parece que tem um programa aí do governo federal que não está agradando muito aos brasileiros, porque está tendo falta de confiança no governo federal. Parece que uma pesquisa aí, a pesquisa Quest, está colocando lá o presidente 56% ali de desaprovação. Então nós vamos saber também, vai ter falado isso hoje, todas essas matérias aqui no País das Hipotenusas, porque hoje é sexta-feira. Sexta-feira. Sextou, minha gente, sextou. E já vamos começar já com a matéria importantíssima, que é essa aí, ó. Olha lá. STF proíbe revista íntima em presídios. Puxa vida, o que deve ser isso, hein? Vamos saber? Parece que tem um vídeo falando sobre o assunto, né? Vamos ver lá esse vídeo. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje que a revista íntima vexatórias nos presídios do país é ilegal. A medida é usada pela administração penitenciária para evitar a entrada de drogas, armas e celulares. Quem vai trazer os detalhes agora ao vivo é a Giovana Andrade, que explica todos os detalhes dessa decisão para a gente. Boa noite mais uma vez, Denise, e a todos. Exatamente, com essa decisão, a partir de agora, a Corte passa a entender que qualquer tipo de desnudamento ou também uma revista nas cavidades íntimas de familiares, amigos desses presos, a partir de agora, sem a devida justificativa, se torna inadmissível, ou seja, ilegal. A partir de agora também, com isso, drogas e objetos ilegais que forem encontrados nos corpos desses visitantes não poderão ser utilizados para criminalizá-los, caso sejam encontrados, sejam pegos ali dessa forma, né, através de uma revista considerada vexatória.
Apesar dessa proibição, a Corte também entende que cada um dos presídios é responsável por fazer essa administração da entrada de pessoas dentro das penitenciárias. Ou seja, a penitenciária pode negar, sim, a entrada de uma pessoa que se recuse a passar por qualquer tipo de revista. Ao mesmo tempo que, para revistar essas pessoas, é necessário uma justificativa, como uma informação de inteligência ou mesmo uma denúncia anônima. A gente também destaca aqui que o Supremo definiu um prazo de 24 meses, ou seja, 2 anos, para que os presídios, as penitenciárias, adquiram alguns instrumentos, instrumentos ali para fazer essa fiscalização que não seja tão íntima, né? Que não seja tão ali invasiva, como, por exemplo, os scanners de monitoramento e também as câmeras de raio-x e até mesmo detectores de metais. Tudo isso aí deve ser utilizado com recursos federais e também recursos estaduais. Isso tudo acontece após a Corte julgar um requerimento por parte do Ministério Público que acusava uma mulher de entrar em uma penitenciária com uma quantidade de drogas dentro de uma camisinha, dentro de um preservativo. A partir disso, ela foi julgada, condenada, a Defensoria Pública recorreu e a Corte, a partir daí, entendeu que esse tipo de revista não é mais permitida, é inadmissível, inclusive essa mulher foi absolvida. Agora, os presídios, as penitenciárias devem fazer essa administração com essa decisão do STF. Volto contigo, Diniz. Minha gente, a revista íntima está sendo proibida e tem parlamentar aí que não ficou muito feliz com a questão, né? Tem parlamentar que questionou. Deputados comentam decisão do STF que proíbe revista íntima em presídios, mais um passo rumo à impunidade. Então, o que está acontecendo? O STF está promovendo esse tipo de questão e os deputados, principalmente os de direita, né, os conservadores, os da bancada da segurança pública, né, bancadas da bala, não está gostando muito. A Corte entende que provas eventualmente obtidas por meio do procedimento são ilícitas. Essa senhora que foi pega, né, com drogas injetadas nas suas intimidades, né, por meio de uma camisinha, foi presa e estão falando que isso aí não é prova legal, não. Diz o STF, está aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal considerou inadmissível o que chamou de revista vexatória em presídios no Brasil. O entendimento da Suprema Corte é de que provas eventualmente obtidas por meio do procedimento são ilícitas, mesmo sendo reais, mesmo sendo criminosas. O STF está dizendo que são provas ilícitas, não pode condenar uma pessoa. Para os deputados ligados à segurança pública, a medida contraria os anseios da população. Aqui o comentário do deputado Sanderson. Para variar, o STF decidindo contra a segurança da população. Ontem foi a vez de proibir, mesmo em disposição legal, a revista íntima em visitantes nos presídios. Agora passam a ser ilícitas as provas encontradas nessas revistas. Isso só ocorre porque temos um parlamento covarde. Mais um passo rumo à impunidade, disse o primeiro vice-líder da oposição, o Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. A decisão do STF vai dar ainda mais facilidade aos criminosos para entrar com drogas, celulares e armas nos presídios. O Estado está jogando contra a segurança pública. Realmente, eu que trabalhei mais de 20 anos no segurança pública, que várias vezes em trabalhos junto à Força Tática, em procedimentos de policiamento de choque, tivemos que adentrar em presídios. Em 2006, entramos em vários presídios na região do ABC Paulista. E o que ocorria? Lá tinha arma branca, arma de fogo, muita droga, tinha campeonato dentro da cadeia e o prêmio, sabe o que era? Porção de maconha, porção de cocaína, porção de crack. Isso ocorre dentro das cadeias aqui no Brasil. E como é que esse material entra dentro de uma cadeia? Se não tiver essa revista, que realmente é uma revista vexatória, uma revista que humilha as pessoas, como é que vai fazer? As mulheres acabam tendo que se submeter, sim, a esse tipo de revista, e é vergonhoso mesmo, né? É triste ver pessoas, mulheres, mães, esposas de criminosos passando por esse tipo de vexame. Mas é a lei. Mas o STF está legislando agora. O deputado estadual de São Paulo, capitão Telhada, criticou a classificação de vexatória que o STF atribuiu a revistas.
Vexatório é o que o povo está passando nas mãos de marginais às soltas. Ele citou o exemplo dos indultos temporários, a tal da saidinha. Além de tudo, temos essa tal de saidinha. Então, realmente, é uma questão polêmica, é uma questão que está trazendo, assim, discursos, né? E também debates na questão da segurança pública. E falando em segurança pública, tem mais um probleminha aí que está acontecendo. Você sabe qual que é? A questão dos celulares. É um objeto de ambição de criminosos. É um desejo, um objeto que é um desejo gigantesco de criminosos. É o tal do celular. No passado, nos anos 80, anos 90, nós tínhamos uma preocupação muito grande com os crimes de roubo e furto de tênis. Tênis. Você comprava um tênis um pouquinho melhor, um Adidas, um Rainha Sister, um tal de All Star, e esses caras vinham te pegar no trem, pegar no ônibus, para levar o seu tênis. Hoje, o objeto de desejo cobiçado por esses criminosos é o tal do celular. E temos agora um programa chamado Celular Seguro do Governo Federal. Então nós vamos ouvir aqui o áudio sobre esse programa para ver se realmente é um programa que vai resolver a questão dos roubos e furtos de celulares. Programa Celular Seguro. Em parceria com a Anatel, o governo inicia testes do Cadastro Nacional de Aparelhos com restrição. Nova função da plataforma vai avisar quem receber aparelho furtado e tentar trocar de chip. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que inicia, nesta semana, os testes do Cadastro Nacional de Celulares com restrição. A base de dados, que já está disponível no programa Celular Seguro, indicará a qualquer cidadão se um telefone móvel possui registro de roubo, furto ou extravio, auxiliando na decisão de compra. A iniciativa possui integração com a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Para a consulta, o usuário precisará informar o e-mail, que é o número de chassi do aparelho. O novo cadastro conta com o banco de dados do Programa Celular Seguro, que já possui com mais de 2,6 milhões de usuários inscritos, e a base global da Anatel. Essa é uma ação que vai além da recuperação de um celular roubado ou furtado. É uma ação de prevenção que protege o cliente antes mesmo de ele adquirir o telefone, disse o presidente da Anatel, Carlos Baigorri. Breno Silva e Silva, repórter virtual do portal Soluções Sociais, diretamente para o País das Hipotenusas. Bem, acredito que seja um programa interessante. Porém, será que é isso mesmo? Será que esse programa vai ser um programa que vai ter sucesso? Bem, Celular Seguro, em parceria com a Anatel, né? O governo inicia teste do Cadastro Nacional de Aparelhos com restrição. Bem, nós não sabemos se isso vai funcionar, mas nós sabemos o quanto a política em segurança pública ela é extremamente necessária. É uma política pública primária que precisa muito de investimentos. Nada se adianta investir em segurança se nós não investimos antes na educação. A educação evita muita violência, e a violência é o principal quesito para o crime. Ninguém sai roubando o celular ali sendo uma pessoa muito bem educada, uma pessoa muito bem orientada. Tem a violência dentro do seu coração porque realmente não teve a saúde necessária, não teve o tratamento das políticas públicas primárias como saneamento básico, água, esgoto encanado, moradia. As pessoas moram em lugares horríveis e queremos ter uma segurança pública de qualidade de um país realmente desenvolvido. Então, a segurança pública necessita muito de programas. E o celular seguro simplesmente é um band-aid numa ferida de um câncer. É um band-aid numa ferida de um câncer. Estamos tratando das feridas e esquecendo que esse sangue está totalmente contaminado. Aonde você vai acreditar, quando você vai acreditar que um criminoso, num país de impunidade, num país onde nem revista íntima vai ter para entrar em presídios, vai acreditar, num país da impunidade, que esse aplicativo, que esse celular seguro, esse programa vai evitar o roubo de celulares. Eu não acredito. E depois que eu fiquei sabendo ainda que o mercado negro de celulares ele é maior ainda do que nós imaginamos, onde esses celulares que são roubados chegam a parar até na China, voltam para a China, depois voltam para o Brasil totalmente modificado, restaurado, eu pensei, que é isso, gente?
Será que um programa como esse Celular Seguro vai ajudar? Eu acredito que não. E com tanta desconfiança, né, num país onde as pessoas estão cada vez mais desconfiadas, esse cidadão aqui está com mais desconfiança ainda. No seu governo, é claro. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva teve uma desaprovação, tem uma rejeição de 56% contra 48% do seu adversário, que nem elegível está, que é o Jair Messias Bolsonaro. São 7 pontos de diferença. Se tivéssemos hoje uma eleição de Lula e Bolsonaro, Lula perderia por 7 pontos para Bolsonaro no segundo turno. Nós vamos ver a matéria aqui falando sobre a questão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva e a pesquisa que está sendo feita e está totalmente desaprovado. Estamos falando em preferências, então vamos lá. Vamos falar sobre a pesquisa Quest mais recente, divulgada agora de manhã, a respeito da avaliação que os brasileiros estão fazendo do governo Lula. A Quest perguntou se os entrevistados aprovam o trabalho do presidente. Vamos lá, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A desaprovação só fez aumentar. E aumentou muito, inclusive, no Nordeste, entre mulheres, né? Mulheres, assim, elas já têm uma reprovação maior entre mulheres do que a aprovação. E lembrando que, neste segmento, Lula sempre teve uma vantagem, agora está em desvantagem nesta área. No Nordeste, ele continua com a aprovação maior, mas caiu muito, né? Você pode ter um momento aí de repente, que seria acender o sinal vermelho dentro do Palácio Planalto, um empate técnico ali no Nordeste seria péssimo, está perto disso, então isso preocupa muito o Palácio Planalto, né? A aprovação só é maior, por exemplo, em faixa de renda, em quem ganha até 2 salários mínimos, nas outras faixas de renda a reprovação é maior, e tem uma avaliação, quando você pergunta para a população, a economia está melhor? Todo mundo dizendo que está pior. O desemprego está mais fácil arranjar um emprego? Não, está mais difícil arranjar um emprego. Preço dos alimentos? O preço está mais caro. Camila. Verdade, só para fechar, mulheres que fizeram toda a diferença na eleição de 22, 53% desaprovando. E ainda para agregar isso, Lula tem feito falas machistas, inclusive usando como protagonistas grandes aliados, como a ministra Gleisi Hoffmann, que ele falou que para o Congresso, assim que ela foi indicada, a articuladora política, que agora eles iriam ter uma ministra bonita para negociar politicamente, como se a beleza fosse o atributo e não a competência da ministra. Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, está preocupante. Desaprovação de Lula chega a 56% e é a pior desde o início do seu governo, aponta a Quest. Segundo a pesquisa, o presidente perdeu apoio no Nordeste entre as mulheres, pretos e católicos, segmentos nos quais é mais popular. Os índices de popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva seguem com viés de queda e sua desaprovação voltou a atingir recordes, de acordo com uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, a última quarta-feira agora, pela Quest. Os números apontam que 56% dos brasileiros aprovam o governo Lula, um aumento de 7 pontos percentuais em relação a janeiro. Os que aprovam passaram de 47 para 41, caiu 6 pontos. E os que não souberam responder, 4 a 3%. Realizada entre os dias 27 e 31 de março, a pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e entrevistou 2.000 pessoas, de 16 anos ou mais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. A pesquisa revela que Lula perdeu espaço entre os eleitores do Nordeste, entre as mulheres, negros e católicos. Então, realmente, o presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, está em queda livre. A economia está em baixa. A inflação aumentou, batemos recorde depois de 25 anos. O Brasil aumentou a inflação. Está em alta. E, politicamente, quando ele tem essas falas que ele colocou uma mulher, porque a mulher é bonita, tal. Nós sabemos muito bem que o presidente tem umas falas meio vexatórias, meio desequilibradas, como o anterior também tinha. Então nós estamos destinados a ter presidentes com falas importantes, mas falas totalmente errôneas, falas desagradáveis,
falou que a Gleisi é uma mulher bonita e precisa ter mulher bonita para cuidar da política ali no Congresso Nacional, na articulação entre o Poder Executivo e o Legislativo. Sendo que temos que ter mulheres, sim, mas mulheres competentes, como diz ali a jornalista. E também está perdendo voto para a categoria que eles gostam muito de colocar, né, de pessoas de cor, os negros, e também pessoas religiosas, os católicos. Então, ninguém está aguentando mais o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Espero que as coisas mudem, principalmente na economia, né, senhor presidente? Esse foi o programa de hoje, bem curtinho, rapidinho. Gostaria que vocês não esquecessem, né, de deixar lá o seu like, né? Se inscreva no nosso canal, Portal Soluções Sociais, acione o sininho para ter as notificações dos programas da grade, o Pautas da Tarde, que tem entrevistas maravilhosas. Tivemos o Mês das Mulheres, entrevistas com grandes empresárias, grandes empresários. Assista sim, lá com a Sônia Nogueira, Pautas da Tarde. E aqui, humildemente, eu peço aos senhores o like lá do senhor O País das Hipotenusas, o Brasilzaço, que chega na sexta-feira cansado de trazer informações ruins. Mas vamos ver, né, se esse programa Celular Seguro funcione e que o STF tenha consciência de parar de jogar pérolas aos porcos. Nós temos muito mais para tratar no Brasil do que ficar se preocupando com revista íntima que trazem resultados para segurança pública. Vamos ver o que vai acontecer, né? Então, esse foi o programa de hoje. Um excelente final de semana para todos. Que Deus abençoe a todos e até segunda-feira. Horário? Não sei ainda, mas nós vamos descobrir. Até segunda-feira, minha gente. Grande abraço a todos. As crianças querem dar tchau. Brasil!